Você abra sua Bíblia lá na carta aos Coríntios que o apóstolo Paulo escreveu. Pastora, qual que é? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. Hoje nós estamos dando aqui o grito da liberdade. Por quê? Porque nós cremos naquilo que está escrito lá em Gálatas 5, versículo 1. Gálatas 5, versículo 1 diz que a gente tem que permanecer firme na liberdade com que Cristo nos libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E aí ele diz: permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, se Jesus ele me chamou para ser livre, eu não vou aceitar viver preso, presa, amarrado, amarrada na vida. Porque a palavra de Deus já está declarando que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então eu vou permanecer firme nessa liberdade. Quem está entendendo, diga amém. Então diga: eu não aceito, em nome de Jesus, viver preso, amarrado, pois Jesus já me libertou. Amém? Glória a Deus por isso. Então aqui em 2 aos Coríntios, capítulo 10, vamos lá. Qual o versículo, pastora? 4? 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 diz: porque as armas da nossa milícia, ou da nossa guerra, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui, através do Espírito Santo? Que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Foi o próprio Deus, ele é o autor da Bíblia. Aí se diz: mas quem escreveu foram homens. Sim, mas homens inspirados pelo Espírito Santo. Deus teve que usar homens para poder escrever. Se ele usasse o gato, ninguém ia entender nada, Não é verdade? É que tem gente que fala: a Bíblia foi escrita por homens. É claro que foi escrita por homens. Deus tinha que usar quem? Os homens, para escrever a Bíblia, para a gente poder entender. Ele não ia usar o gato, usar o cachorro para isso. Não tinha como. É uma coisa assim meia lógica, mas é a verdade. Porque eu já vi muita gente contestando, dizendo: mas a Bíblia foi escrita por mão de homens. Com certeza, Deus usou a mão de seres humanos. Mas esses homens foram inspirados por Deus. Quem deu a inspiração foi o Espírito Santo. Então o autor da Bíblia é o próprio Deus. Quem crê nisso, diga amém. Mas, pois bem, aqui então o que a palavra nos ensina? Que as armas da nossa guerra não são carnais. Então aqui eu já preciso entender que eu estou em guerra, que eu estou em batalha. Jesus falou em João 16:33, que enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, nós teremos o quê? Aflições. É o que está escrito. Ele falou: olha, eu estou dizendo essas palavras a vocês para que vocês tenham paz dentro do coração de vocês. Mas prestem atenção no que eu vou dizer. Neste mundo, no mundo, tereis aflições. Ou seja, batalhas, guerras, momentos difíceis, lutas, adversidades. Mas aí Jesus diz: mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu gosto da tradução que diz assim: sejam corajosos. Tem essa tradução? Tem. Sejam corajosos. Vocês precisam de coragem, Tenham coragem, porque eu venci o mundo. Diga glória a Deus. Olha lá, mas tenham coragem, porque eu venci o mundo. O ânimo,
Ter bom ânimo é ter coragem. Coragem. Para enfrentar os momentos difíceis da vida. Aí aqui Deus nos orienta. Quando você estiver então na guerra, na batalha, as suas armas não são carnais. Você já deve ter ouvido em outras pregações que não adianta a gente querer resolver o que é espiritual com as armas que são carnais, com as armas que são humanas. Ô pastora, sim. Um exemplo disso está lá em Marcos capítulo 5, que fala daquele homem, né, que era possesso por uma legião de demônios, o endemoniado de Gadá. E a palavra diz que aquele homem, ele andava nu, ele, né, se feria com cacos. Era uma situação realmente muito difícil. E aí o que as pessoas daquela cidade faziam, né, para tentar acalmá-lo? Prendiam ele com grilhões, amarravam ele ali, prendiam ele, né, com correntes e colocavam ele dentro de cadeias para conseguir o que? Amansá-lo. Mas a palavra diz que eles não conseguiam. Por quê? Porque, olha lá o que diz o versículo 4 lá, ó. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele, em pedaços. O homem tinha uma força descomunal. Que isso, pastor? Ele conseguia quebrar os grilhões. Ele conseguia fazer o que mais? Olha lá, ó. E em migalhas também. Quebrava as cadeias, os grilhões, ele fazia ali em migalhas e ninguém o podia amansar. Mas por que ninguém conseguia dar jeito nele? Por que ninguém conseguia acalmar aquele homem, pastora? Porque eles ficavam tentando resolver o que era espiritual com armas naturais, com armas carnais. E eu aprendo nessa palavra que o que é espiritual tem que ser tratado com as armas espirituais. Tanto que quando Jesus chegou com a virtude ali do Espírito Santo, com o poder de Deus, o homem foi liberto. Porque o que é espiritual se trata com as armas espirituais. Com a fé, com a virtude, né, com o poder de Deus, com a autoridade do nome de Jesus, com a palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então assim, o apóstolo Paulo aqui, ele é usado para nos alertar. As armas da tua milícia não são carnais. E às vezes a pessoa está tentando na base da força, na base da briga, na base da contenda, né, como eles estavam fazendo aqui, prendendo o homem, amarrando o homem. Às vezes a pessoa está tentando dessa forma resolver um problema que é espiritual. E aí a Bíblia diz o quê? Mas sim, voltando a 2 Coríntios 10, 4, mas sim, poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então o que a gente já observa aqui? Que no mundo espiritual, o diabo usa o quê? Fortalezas para prender a vida das pessoas. Tem a fortaleza chamada enfermidade, doença. Tem a fortaleza chamada mágoa, ressentimento. Tem a fortaleza chamada miséria, né, desemprego. Tem a fortaleza chamada medo. E como Satanás, por esses dias, tem agido, né, para tentar intimidar as pessoas com o medo. Pastora, sim. Tem gente que está preso por um medo. E o medo é algo tão demoníaco que o medo faz o quê? Paralisa a pessoa. A pessoa fica paralisada pelo medo. Ela não consegue avançar por causa do medo. Eu não estou falando de vigilância, de cuidado, de prevenção. Estou falando de medo, que é diferente. E tem gente que está, como se diz, preso no medo. Presa no medo. E isso não é bom. Tem gente aprisionado
né? Até mesmo em coisas aí que não está deixando a pessoa progredir na vida. Mas qual é a boa notícia? Que as armas espirituais que Deus nos deu, elas são poderosas em Deus para destruir, para desfazer essas fortalezas do inimigo. Então, por mais que o diabo esteja tentando lhe prender, você tem armas espirituais que são poderosas em Deus para desfazer, para destruir essas fortalezas. Aí é onde entra o quê? A atuação. Não entendi, pastor. Aí é onde entra o seu agir. Você precisa agir com essas armas espirituais. Porque você já viu ali quando o Tiago escreveu, o Tiago, irmão de Jesus, ele falou que a fé, se ela não vier acompanhada de obras, ela é o que, igreja? Ela é morta. Então não adianta só eu saber o que está escrito e ter a fé. Não adianta só ter fé. Além da fé, eu também preciso agir com essa fé. E a fé é uma arma espiritual. É uma arma que eu tenho que usar para desfazer essas fortalezas do inimigo. Porque às vezes a gente é de Deus, tem a fé no coração, mas o problema está ali, a situação difícil está ali, diante dos nossos olhos, e a gente não está agindo com a nossa fé para mudar a situação. Se Deus está dizendo, ó, a arma que eu coloquei na tua mão, quer dizer, as armas que eu te entreguei, as armas espirituais, elas te dão capacidade, elas te dão poder para desfazer fortalezas, então vamos agir. Vamos usar a autoridade do nome de Jesus, vamos usar a nossa fé, vamos usar a palavra de Deus e desfazer o que é do inferno, desfazer o que é do diabo. Quem entende aqui, diga glória a Deus. Vamos adiante aqui para a palavra do Senhor. O que mais? Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tem uma tradução que fala pareceres, se eu não me engano é a NVI. Não, não é a NVI, não. Deve ser a ARA mesmo, então. Deve ser a ARA. Coloca aí para mim, pastor. Coloca desde o início, né? Aí está do início. Tá. É que aí já está indo para altivez. Destruindo, levando, né? Levando todo pensamento. Cadê o levando? Ah, tá. É o versículo 5 aí, não é esse não. Deve ser então a linguagem hoje que fala do pareceres. Vamos lá. Pareceres. Também não é. Mas tem uma tradução que fala pareceres. Depois a gente vai achar ela aí. Destruindo os conselhos. E em vez de conselho está pareceres. Porque assim, Satanás, ele pinta um quadro para nos fazer acreditar que é daquela forma. E o que a palavra está dizendo? As armas espirituais que Deus me deu, eu tenho que destruir esses pareceres do inferno. Ou seja, aquilo que Satanás tenta, né, fazer você acreditar que é como ele está mostrando. E às vezes na situação que você está enfrentando ou passando, é exatamente assim que ele quer lhe convencer. Que muitas vezes aquela situação não tem jeito, que aquele problema não tem solução, que o melhor é você se conformar, que o melhor é você aceitar mesmo como a situação está, porque afinal de contas nasceu para sofrer, nasceu até mesmo, né, como se diz, para não conseguir vencer na vida, e você não pode aceitar isso. Com a palavra de Deus você tem que destruir os conselhos, não só conselhos, né? Os pareceres, tem tradução que fala assim, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, ou contra a palavra, contra a verdade. Por exemplo, que o Espírito Santo te dê agora discernimento, né, e sabedoria para você entender o que eu vou lhe falar. O diagnóstico vem,
e diz que você está doente. E diz lá no diagnóstico que a doença não tem cura, ou que o problema é muito sério. Mas a sua fé, ou seja, pelo que você conhece de Deus, que você sabe da palavra de Deus, é que quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que no corpo dele, no corpo, na carne de Jesus, foram colocados não só os nossos pecados, não só as nossas iniquidades, mas foram colocados ali também as nossas dores e as nossas enfermidades. Tanto que a morte de Jesus fez também ali a doença ser derrotada. Não só o pecado, mas a doença também. E a ressurreição de Jesus nos trouxe a vitória. Nos trouxe a saúde, a salvação, as bênçãos de Deus. Então assim, o nosso entendimento pela palavra é que pelas feridas de Jesus, pelas chagas de Jesus, nós já fomos sarados, temos a cura. Então, quando um parecer desse aparece para mim, ou quando um conselho desse aparece para mim, me dizendo que eu estou doente, a palavra está dizendo que você tem que destruir ele. Com o quê? Com o conhecimento de Deus que você tem. Você tem que pegar o que você entende pela palavra e não aceitar esse tipo de pensamento. Esse tipo até mesmo aí de parecer do inferno, porque Satanás vai querer lhe mostrar que é como ele está ali, pintando a situação, mostrando para você, mas você vai com a fé que Deus te deu, com a arma espiritual que Deus lhe deu e destrói esse tipo de conselho e essa altivez que tenta se levantar contra o conhecimento de Deus. Por quê? Porque verdade para mim e para você não é o que o homem diz, é o que a palavra de Deus diz. Verdade absoluta na minha vida é o que a palavra de Deus diz. Ainda que esse homem seja muito ali, até mesmo inteligente, muito sábio, seja uma pessoa com muito conhecimento humano, mas o conhecimento humano dele não chega nem aos pés do conhecimento que Deus tem, até mesmo nos revelado na palavra, ou seja, da sabedoria infinita que Deus possui. Quem crê nisso, diga amém. Deus é a própria sabedoria. E quem tem a última palavra na nossa vida é Deus. É Deus. É Ele que sabe qual é o plano, é Ele que sabe tudo ao nosso respeito. Quem crê nisso, diga amém. Então, verdade para mim é o que a Bíblia diz. Até se a pastora ou o pastor lhe disser alguma coisa, o obreiro, a obreira falar algo para você de opinião própria, você esquece. Opinião própria da pastora para mim, se não tiver fundamentada na palavra, para mim não vai servir de nada. O que serve para mim é a palavra. Agora, a palavra que eu prego, inspirada por Deus, essa tem poder para salvar a tua alma. Essa tem poder para curar, para libertar. Quem crê nisso, diga amém. Então, os meus achismos são de menos. Agora, o que Deus diz é o que vale, é o que é. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E aí, para encerrar e a gente orar, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Puxa, eu tenho que colocar o meu pensamento a obedecer a Cristo. E às vezes não é fácil, porque o que a gente está vendo, o que a gente está ouvindo, contradiz tanto o que a palavra diz, mas eu tenho que firmar, eu tenho, como se diz, não, peraí, o que é na minha vida é o que a palavra diz. E ponto. E Satanás vai jogar seta, e o diabo vai tentar mostrar assim a coisa acontecendo na tua frente, contradizendo o que a Bíblia diz, vai usar a boca de pessoas, contradizendo o que a palavra diz, e você tem que pegar esse teu pensamento e levá-lo preso à obediência de Cristo. Ou seja, Deus, eu vou pensar, eu vou crer como a sua palavra está me dizendo. Diga amém? E aí diz o quê? Estando prontos para vingar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Diga glória a Deus.
É assim. Toda desobediência àquilo que Deus diz é vingada quando você obedece o que a palavra diz na sua vida. Quem crê nisso aqui, diga amém. Então nós vamos ficar de pé e vamos orar nessa manhã. Você vai usar armas não físicas, não humanas, mas você vai usar armas que são espirituais para lutar contra todo o mal, para lutar contra toda a obra do diabo que tem vindo para atormentar a sua vida. Talvez Satanás está tentando prender algo seu aí, essa palavra foi para você sair daqui hoje livre com a certeza da vitória. Diga amém? Então, no ato de fé agora, eu vou pedir para você pegar as algemas, que nós estamos fazendo esse ato de fé. É só um ato de fé. Porque o inimigo quer mostrar que você está preso, mas com a autoridade, no nome de Jesus, com a fé, com a palavra, você vai quebrar essas cadeias. Porque Deus falou que as armas que Ele te deu são poderosas para destruir essas prisões, essas cadeias. Quem crê nisso, diga amém. Em nome de Jesus. Quem não tem ainda, nossa equipe vai lhe dar. Feche os olhos, pense em Deus nessa manhã. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, nós estamos diante do Senhor nesta manhã de sexta-feira, nesse dia, meu Deus, que é separado no ministério, para que nós possamos orar pela libertação, pela cura, pela salvação, pelas bênçãos de Deus para a vida do teu povo. E há pessoas, ó Deus, aprisionadas. Tem gente presa até num pensamento errado. O diabo convenceu essa pessoa da derrota, convenceu essa pessoa que não tem mais jeito para a situação, e ela acabou se conformando com isso, aceitando aquilo que o Senhor não veio trazer para a vida dela. Oh meu Deus, liberta. Quebra essas cadeias espirituais que estão aprisionando essa pessoa. Tem gente que está presa numa obsessão do demônio. Meu Deus, e precisa ser liberto disso, liberta disso. Tem pensamento que é demoníaco, não vem de Deus, não aceita não, irmã. Não aceita não, meu irmão. O pensamento que é de Deus traz paz no nosso coração. O que não é de Deus perturba a nossa mente, perturba a vida. Não aceita não. Aquilo que é contrário, aquilo que afronta a palavra de Deus, você não tem que aceitar na tua vida não. Pensamento de vingança, porque alguém te prejudicou, alguém falou mal ao teu respeito, e você aí está com aquele pensamento fixo, que essa pessoa tem que pagar por tudo aquilo que ela fez. Não, minha irmã, não aceita isso não. A vingança pertence ao Senhor, ela não é tua não. Ore a Deus agora, não aceita viver presa nesse ódio, nessa mágoa, nesse ressentimento não. Ore a Deus nessa hora. Talvez você está aí aprisionado, achando, se convencendo que essa doença é até o resto, dos seus dias, até o final da sua vida. Não, pelas feridas de Jesus você já foi curado, e nem sequela do inferno você tem que aceitar, e nem sequela de enfermidade você tem que aceitar. Ore agora, se levante com a sua fé. O diabo está lhe escravizando num erro, num pecado. Diga: eu não aceito mais viver preso, presa dessa forma. E Senhor, eu estou unindo a minha fé com a fé dessa irmã, com a fé desse irmão, porque eu não aceito mais o diabo continuar prendendo a vida dele, continuar prendendo a vida dela. E meu Deus, com a autoridade que o Senhor me deu para pregar o seu evangelho neste ministério, debaixo da unção deste ministério, eu estou usando a minha fé agora para libertar essa pessoa, para tirar ela
dessa prisão, para tirar ela, meu Deus, agora dessa cadeia espiritual. E a minha fé está unida com a sua agora, minha irmã. A minha fé está unida agora com a sua, meu irmão. Levante sua voz também e diga: eu não aceito mais aquilo que é do diabo na minha vida. Oh, em nome de Jesus, dá o grito da sua liberdade agora. Levante sua voz e manda esse mal embora. Manda esse demônio sair do seu corpo. Essa doença não é tua, Jesus já levou, tem que sair agora. Vamos, diabo, sai com esse caroço que apareceu, esse mal que está nas costas, esse mal que está no braço que a pessoa não consegue erguer mais, esse mal, meu Deus, que está nos joelhos. Eu estou determinando, sai com a sua artrite, sai com a sua artrose. Vamos, demônio, sai agora do intestino grosso, do intestino delgado. Essa pessoa, meu Deus, que está sofrendo com uma colite, essa pessoa que está sofrendo, meu Deus, de um problema no estômago, é uma úlcera, é uma gastrite nervosa, tudo que come dá queimação, ela passa mal, dá enjoo. Sai daí agora, demônio, com o seu mal. Sai daí, demônio sujo, com a sua depressão, com a sua tristeza. Sai daí agora, demônio, você que está amarrando os caminhos, tudo tem dado errado na vida dele, na vida dela. Essa pessoa não consegue, meu Deus, até mesmo ir para frente. É uma amarração, é algo que fizeram contra ela, uma macumba que fizeram, meu Deus, para amarrar os caminhos dela. Mas em nome de Jesus agora, eu desfaço essa amarração do inferno e eu digo: mal, solte a vida dele, solte a vida dela. Demônio que foi mandado nessa casa para causar contenda, para jogar um contra o outro, pode sair de lá de dentro agora, demônio, porque no mundo espiritual não há distância e o fogo de Deus está te queimando. O fogo de Deus agora, demônio, está botando você para correr daquela casa. Pode sair do quarto onde ela dorme, pode sair daquela cozinha, daquela sala, daquele banheiro, pode sair daquela área, daquele apartamento. O mal que estiver oprimindo, demônio maldito da inveja, demônio que é mandado para destruir o que é da pessoa, eu determino agora, Satanás, pega tudo que é seu dessas vidas e saia, saia e saia. Todo mal, em o nome de Jesus. Levanta agora essas algemas, num ato de fé, isso, com fé, e determine assim: meu Deus, eu creio nesta palavra que foi ministrada hoje, que o Senhor me deu armas espirituais para quebrar fortalezas, cadeias. Diga aí: eu uso agora a autoridade do nome de Jesus para determinar a minha libertação. E eu digo agora: todas as prisões, todas as cadeias sejam quebradas em o nome de Jesus. Quebra agora com fé, quebra mesmo, isso, em nome de Jesus. Quebra essas cadeias, quebra essa cadeia do medo, quebra essa cadeia da miséria, do desemprego, da amarração. Quebra essa cadeia agora da macumba, quebra essa cadeia da doença, da enfermidade. Quebra. Se quem já jogou aí no saco de lixo essas cadeias quebradas, levante as suas mãos e dê o seu grito da liberdade. Isso, dê o seu grito da liberdade. Diga: eu sou livre em Jesus. Eu sou livre da doença, eu sou livre do ódio, da mágoa, eu sou livre da miséria, da inveja, da macumba. Eu sou livre em Jesus Cristo. E diga: meu Deus, eu recebo a minha libertação. Determine assim, diga: meu corpo fique curado pelas feridas de Jesus. E diga: obrigado, Senhor. E vamos aplaudir o Senhor, igreja.
Oh, glória a Deus.